Então, para a carta T2, eu só tenho informação do meu modelo. Então, com isso, eu faço meus limites de ação. Então, por exemplo, aqui o limite com 95% e 99%. E a partir disso, eu observo os pontos, ou seja, as minhas amostras nesta carta. Algum ponto fora do limite é uma observação não normal ou alguma observação tendenciosa, como é mostrado aqui, alguma variação não normal dos meus pontos. Os valores de T2 para cada amostra é dado pela soma dos quadrados scores normalizados, conhecido como estatística T2 de Hotelling. É uma medida da variação de cada amostra dentro do modelo PCA. Então ela é dada para cada uma amostra o valor, o seu score, ou seja, o vetor de score daquela amostra, vezes o alto valor, onde eu tenho a variância do meu conjunto de dados, né, o alto valor, o inverso do alto valor, vezes o meu vetor de score transposto. No caso aqui, como eu estou considerando cada linha, esse vetor de score é um vetor linha. Que isso é o mesmo que eu ter esta representação, onde o meu vetor de score é o meu vetor de entrada, vetor x, vezes a matriz de rotação P, ou seja, minha matriz de loads. Então aqui eu tenho os scores relativos aos componentes principais retidos pelo modelo e o inverso do alto valor, o alto valor associado aos H autovetores, né, os componentes principais retidos pelo modelo. Esses dados eles seguem uma distribuição chamada distribuição D, que é utilizada para monitorar a variação dentro do meu modelo. Então, ela é calculada através da distância de Mahalanobis dentro do próprio modelo. Então, como nós temos esse vetor D, vetor T é um vetor linha, referente aos scores de cada uma das minhas amostras, eu tenho ele vezes o inverso dessa matriz S, que é dado o produto da matriz de score transposto vezes score sobre o número de amostra menos 1, então eu tenho o inverso de S, o S que leva em conta a covariância dos scores. Então a distribuição D indica falhas que obedecem à estrutura de correlação do meu modelo. E estes dados da distribuição D, eles se distribuem conforme a distribuição F, com nível de significância alfa e número de graus de liberdade Ni1 e Ni2. Então, a partir disso, a partir da distribuição F, definimos os limites para 95% e 99% de confiança, que são os limites normalmente utilizados nas cartas de controle multivariada. Então, os valores de T2 é calculado através da seguinte equação. N-1, o limite de T2 é dado por N-1, ou seja, o número de amostras menos 1, vezes o número de componentes principais utilizados no modelo, dividido pelo o número de amostra menos o número de componentes principais utilizados no modelo, vezes o valor de F da distribuição de Fischer-Core dada por alfa, o nível de significância que eu quero, o Ni1 sendo H, o número de variáveis latentes utilizados no modelo, e o Ni2 sendo igual ao número de amostras menos o número de variáveis utilizadas no modelo. Já a estatística Q, ela indica quanto a amostra está distante do meu subespaço formado pelas componentes principais. E ela é uma medida residual, ou seja, aquela informação não captada pelo modelo. E é a projeção, e essa informação não captada é igual à distância da minha amostra no espaço multidimensional até a projeção dela no espaço das componentes principais. E ela representa a variação dos dados fora do meu modelo das componentes principais. O valor de Q é calculado pelo produto para cada uma da minha amostra, o resíduo, o vetor resíduo de cada uma amostra vezes o vetor resíduo transposto. Também aqui, como nós estamos trabalhando com a amostra, esse vetor resíduo é uma linha da minha matriz residual, que é o mesmo que o meu vetor xi, o vetor de entrada, vezes a identidade, menos o produto da matriz de loads para H componentes principais, vezes a matriz de loads transposta, isso tudo multiplicado pelo meu vetor de entrada transposto. Neste caso, são utilizados os componentes principais restantes, de H até A. Okay? Então, de H, a partir do componente que eu não estou mais observando, até A componentes. Eu não preciso ir até M de variáveis de entrada da minha matriz X. Por que eu não preciso fazer isso?
muitos casos, por exemplo, se eu utilizar espectro de infravermelho, eu não preciso chegar até o rank da minha matriz em componentes principais. Eu consigo terminar, ou seja, eu consigo captar uma grande quantidade de variância dos dados, ou seja, aproximadamente 100% da variância explicada, com a quantidade de variáveis bem menor do que o rank. Então, por isso que eu tenho de H até A para esses componentes do Q residual. E o valor de Q se distribui conforme a distribuição Q quadrado, com nível de significância alfa e número de componentes principais utilizados no meu modelo. Novamente, normalmente nós utilizamos com 95% e 99% de confiança esses limites. O valor de Q ele é dado por θ vezes o C-alfa, que é o desvio padrão normal correspondente à porcentagem superior da minha distribuição Q quadrado, que multiplica a raiz de 2 θ2, onde esse θ é dado pelo somatório de J, onde eu tenho J variando de H mais 1, componentes principais, até o A, que eu falei que é o limite de número de componentes principais utilizado, dos autovalores do meu PCA. Para ir variando apenas de 1, 2 e 3, ou seja, eu vou utilizar apenas os 3 próximos componentes principais não utilizados na modelagem. Então, eu vou ter o valor de θ1, θ2 e θ3. E o H0 é calculado por 1 menos 2 vezes θ1 vezes θ3 dividido por 3 θ2 ao quadrado. Então, eu tenho θ2 vezes o H0 ao quadrado, isso tudo dividido por θ1, mais 1 mais o valor de θ2, H0, vezes H0 menos 1 sobre o valor de θ1 ao quadrado. Isso tudo aqui elevado a 1 sobre H0. As situações fora de controle observado com as cartas T2 e Q. Então, o valor raiz de Q ele representa a distância euclidiana do ponto ao hiperplano dos componentes principais. Então, eu tenho aqui um sistema onde eu tenho o PC1 e o PC2 e aqui o valor de raiz de Q. As amostras dentro desse cilindro representam as condições sob controle. Fora aqui no plano, eu tenho as amostras fora de controle somente para a carta T2. Fora desse cilindro, eu tenho as amostras fora de controle somente para a carta Q. E mais distante aqui, eu tenho as amostras para ambas as cartas, ou seja, as amostras fora de controle, tanto nas cartas T2 quanto na carta Q. Um processo fora de controle somente em T2, ele representa um processo onde ocorre uma perturbação em uma ou mais variáveis, sem mudança na relação do modelo. Por exemplo, se eu tenho um aumento anormal do pico A, ou seja, que representa um analito A, que tem uma grande correlação com o pico B, ou seja, referente ao analito B, então, devido a esta correlação, o pico B também irá aumentar. Então, neste caso, a estrutura de correlação é mantida e haverá uma situação fora de controle apenas para a carta T2. Um ponto fora de controle apenas na carta Q. Ocorre quando eu tenho um novo evento não coberto pelo modelo desenvolvido pelas componentes principais. Ou seja, uma informação, uma variância não captada pelo modelo. Ou seja, uma informação nova para o meu modelo. Então, por exemplo, o aumento do pico A, ou seja, de um analito A, enquanto ocorre a redução do pico B, onde, em condições normais, o pico B deveria também aumentar. Ou seja, neste caso, eu tenho uma informação nova, informação não captada pelo meu modelo. Como este evento não é coberto pelo modelo, então haverá uma situação fora de controle para a carta Q. E os eventos fora de controle em cartas T2 e Q, ou seja, a combinação dos efeitos fora de controle para a carta T2 e carta Q. Então, nesses casos, a correlação é perturbada por diferentes desvios no pico A e B, ou seja, referentes aos analitos A e B. Por exemplo, aumentos anormais nos picos A e B, com queda da estrutura de correlação, ou seja, grandes desvios dos valores esperados para o meu modelo.